Paz do Senhor, meus caros, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não importa qual a mídia nem o horário que você nos assiste. É sempre bom salientar que você é um arauto do Senhor, aquele arauto que investe num dos ministérios mais promissores na seara de Jesus. Estamos trabalhando com você a lição de juvenis, uma faixa etária onde os assédios são intensos sobre essa categoria de jovens, né? O mundo tenta se impor de uma forma muito violenta e incisiva no pensamento desses jovens que estão hoje buscando um relacionamento com Deus. E através desse programa da Assembleia de Deus de Criciúma, da ADC Educacional, da Escola Bíblica Dominical, o Departamento de Escola Bíblica Dominical e do ITEC, nós estamos com a firme proposta de ajudar você a levar adiante o santo, digno e positivo Evangelho do Senhor, de proclamar esse Evangelho. Sim, porque você que é um professor de escola bíblica, você é um evangelista, você é um missionário com 100% de pureza. Levar avante a palavra de Deus através do ensino, e isso é bíblico. Então, parabéns a você que escolheu um ministério tão promissor e que agrada tanto ao Senhor Jesus. Dito isso, vamos direto à nossa lição. Estamos trabalhando no terceiro trimestre do ano de 2023, já se aproxima o final do ano, estamos na lição de número 7, né? Como já dissemos, essa idade de 15 a 17 anos é uma idade muito assediada pelo mundo, e você tem essa proposta de ajudar esses jovens a enfrentar com galhardia e sabedoria e coragem a esses desafios que são impostos a uma categoria tão jovem e tão lúdica, no sentido de que ainda estão buscando o conhecimento e a intimidade com Cristo. Conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais, essas epístolas universais que atingem a todo o povo, que ela não tem esse público específico, ela tem todo o universo para influenciar. E conhecendo os fundamentos, você sabe que o fundamento da nossa fé baseia-se no amor a Cristo, baseia-se na dependência que temos de Cristo, baseia-se na supremacia de Cristo. Assuntos que já foram discutidos nas lições anteriores e que você pode, sim, sempre tentar levantar ou fazer ao jovem lembrar o que já foi estudado. Então, pegue o título geral e faça pequenos comentários que você conseguirá puxar já no início da tua lição o jovem para estar junto contigo e atento aos teus ensinos. A santificação necessária é o título da lição de hoje, que está prevista para o dia 13 de agosto do ano de 2023. E, novamente, no título específico, você pode fazer pequenos comentários. Aqui eu vou fazer um comentário já diferente, porque nós vamos entender claramente que a santificação, né, você vai definir o que é santificação já na abertura da tua aula, define para o teu jovem o que é ser santo, o que é se santificar. Ser santo é ser separado do pecado. Então, quando você se santifica, você se separa do pecado. Em alguns contextos, a santificação tem o mesmo sentido, ou um sentido semelhante ao de consagração. Então, defina para o teu jovem, já no início da tua aula, o que é consagrar-se, o que é consagração. A consagração é você oferecer, você separar alguém ou alguma coisa para Deus. Por exemplo, a igreja é consagrada a Deus, a consagrada ao Senhor, ou seja, ela é separada, ela é feita e ofertada para Deus, ela está aqui para servir a Deus. Tem essa pequena diferença, a santificação é você separar-se, a consagração é você separar e ofertar a Deus. Né? Não ofertar no sentido de uma oferta financeira para ajudar o mensageiro da última hora, para ajudar na construção de um templo. É diferente essa consagração, certo? Então, o templo é consagrado porque ele é separado, é construído, é feito para Deus. E a santificação, repetindo, é você se separar, se distanciar do pecado. Em alguns momentos, essas duas palavras têm uma intimidade muito grande e poderosa. Aqui na lição, nós vamos perceber que, algumas vezes, nós falamos santificação e o sentido real é consagração, ok? Então, seguindo em frente, vamos para a leitura bíblica em casa, né, que é uma leitura muito importante. Eu, particularmente, acho fundamental que você trabalhe esses textos, esses versículos que o nosso autor sugere. Segunda-feira, ele sugere Apocalipse, capítulo 15, versículo 4, onde ele afirma, a ideia do nosso autor
a subtração, né, que ele tem desse versículo é que somente o Senhor é plenamente santo. E eu acrescento, quando você vai estudar o versículo, você vê que ele fala também de justiça e de temor. Somente o Senhor é plenamente santo e somente o Senhor é plenamente justo. E por ele ser tão justo, nós temos que temê-lo. Porque a justiça de Deus, ela é definitiva e ela é, como já falamos, justa. Então temos que ter cuidado para nos mantermos reto e nos mantermos santo e sermos santificados. Isso nós vamos entender na medida que nós formos avançando na lição de hoje. Hebreus capítulo 12, versículo 14, é o que sugere o nosso autor para terça-feira. Santificação é o requisito para ver Deus. No versículo 15, você vai ver claramente que há um alerta para que nós sejamos cautelosos, zelosos para não perder a salvação. Então, aproveita na terça-feira e lê também o versículo 15. Que a santificação, ou seja, nesse caso aí é consagração, é você se consagrar, você se oferecer, além de se separar do pecado, você se oferecer para Deus, é um requisito para ser salvo. E ali você vê claramente que, por que essa necessidade? Para que você não perca a salvação, que você tem que ser sempre diligente nesse sentido para não se afastar e não perder a sua bênção. Vai lá e lê, não esquece, lê o versículo 15 para o teu jovem. Quarta-feira, Josué capítulo 3, versículo 5, santificação, requisito para o milagre. Aqui, de novo, essa santificação tem um requisito de você se consagrar a Deus para que o milagre da salvação recaia sobre a tua vida. De novo, essa santificação tem um sentido muito próximo, separar-se do pecado, afastar-se do pecado e oferecer-se para Deus. João capítulo 7, versículo 13, é o versículo sugerido para quinta-feira. Santificação, requisito para expurgar o pecado. Aqui, amigo, fala para o teu jovem o que é expurgar, é tornar puro, é limpar, no sentido da saúde, é limpar uma ferida, expurgar é purificar, sabe? É você tornar puro de novo. Então, para você expurgar a ferida do pecado, expurgar o pecado, se limpar do pecado, se libertar da mácula do pecado, há de que você seja santo, há de que você se santifique, ok? 1 Crônica, capítulo 15, versículo 12, é o versículo sugerido para sexta-feira. Santificação, requisito para conduzir a arca. Amado, e aqui você pega um ponto lá do Antigo Testamento e puxa para os dias de hoje. Santificação, requisito necessário para você servir a Deus. Aqueles que conduziam a arca estavam fazendo o quê? Estavam servindo a Deus. E eles tinham que ser santos, tinham que estar purificados, pois senão eram fulminados. Se você quer servir a Deus, que você se santifique, que você se consagre. Ensina isso para o teu jovem, que é fundamental se distanciar do pecado para que você possa, então, estar apto a servir a Deus, ok? Sábado, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5, santificando a Cristo como Senhor, é consagrando nosso coração a Cristo, é oferecendo o meu eu a Cristo. Esse santificado, de novo aqui, tem o sentido de consagrar-se, de se oferecer a Cristo, e não tão somente de se afastar do pecado. Porque muitos se santificam se separando do pecado, mas não se santificam se consagrando, se oferecendo a Deus para servir. Por isso que é legal esse versículo anterior, se santificar para servir a Deus, para conduzir a arca. Você observe que todos os versículos sugeridos pelo nosso autor têm uma intimidade muito grande com o tema. E daí eu considerar a importância de você trabalhar desde o título até a leitura bíblica em classe, porque não adianta ele colocar com todo o esmero que o nosso autor faz nesse estudo e coloca esses textos e nós desprezamos, não lemos em casa e não lemos na sala de aula. E quando lemos na sala de aula, não comentamos. E principalmente para o jovem, para que ele aprenda um pouco a raciocinar em cima do que ele está lendo, em cima dos versículos que estão à sua disposição para a sua leitura. Seguindo em frente, vamos aqui os objetivos, que sabemos muito claramente que é um objetivo do professor, que não tem necessidade de compartilhar com o teu aluno, mas você tem que saber que o teu aluno tem que sair da sala de aula com esses 3 objetivos concretizados. 1, compreender que a primeira carta de Pedro foi escrita para a consolação da igreja. 2, explanar sobre os sábios conselhos para uma vida santa.
E 3, entender que a santificação é o caminho que nos levará ao Senhor, ao céu. Não há como você ir ao céu se você não se santificar. O texto bíblico sugere o nosso autor, outro texto que nós devemos sim comentar. Olha, é muito importante você fazer breves comentários sobre o texto bíblico. Na leitura, na revista de adulto, tem um comentáriozinho paralelo, mas na de juvenil não tem, você pode introduzir. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nossa, Hebreus 12:4, que versículo maravilhoso, e é claro, cristalino, fica muito óbvio que não há como você se relacionar se você não verá a Deus, você não terá intimidade com Ele, você não se reconciliará com o Senhor se você não se santificar, se você não se separar do pecado e se consagrar ao Senhor Deus. Veja como já é importante aquela leitura bíblica que nós lemos em casa. Você já está entendendo claramente esse texto bíblico, ele fica muito escancarado na hora que você compara com o que você aprendeu nos versículos sugeridos pelo nosso autor. Como você terá intimidade com Deus se você não está santificado? Como você se relacionará com Deus se você não se separa para Ele e se você não se distancia do pecado? Dá para você falar bastante sobre esse texto bíblico com o teu jovem. Detalhe, não se preocupe, quando você está falando com ele sobre esses textos, você estará dentro do contexto da lição. E aí você vai percebendo que o autor vai falar a mesma coisa. E você pode resumir, então, a tua leitura e partir para comentários e chegar ao fim da lição com toda a tranquilidade. É só você administrar direitinho o seu tempo, ok? Seguindo em frente, vamos à leitura bíblica em classe. Ela encontra-se em 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 13 ao 24, e, de novo, vamos comentar sobre essa sugestão do nosso autor. Eu, particularmente, destaquei o versículo 15 e 16, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E aqui desmistifica aquela máxima de alguns pregadores, né? De que o homem é mau. O homem é mau, a Bíblia até fala isso, mas tem uma centelha de bondade, né, dentro do nosso coração. E é muito comum nós querermos falar só da maldade. Falemos da bondade, vamos investir nessa centelha. A maldade é uma chama gigante. A bondade no coração do homem é uma pequena centelha. Vamos inverter, vamos transformar a centelha numa chama gigante e vamos transformar a chama em cinza, apagá-la. Como? Através do amor de Cristo, através do amor de Deus para a minha e para a tua vida. Então, quando nós dissemos que a própria Bíblia diz para você ser santo, ela desmistifica aquela afirmativa, né, que muitos pregadores usam, que não dá para ser bom. Dá para ser bom, dá para ser santo. Você pode não chegar à perfeição dessa santidade, mas você pode sim buscar e tentar. O que Deus quer dizer, o que Cristo quer dizer, é que você tem que se esforçar para ser santo. Você tem que buscar ao máximo a separação do mundo para que você se junte a Deus, para que você se junte a Cristo e para que o Espírito Santo trabalhe na tua vida. Essa é a mensagem. Se a Bíblia diz que sede santo porque eu sou santo, se Cristo diz sede santo porque eu sou santo, é porque Ele sabe que você pode imitá-lo, Ele sabe que você pode chegar muito próximo de uma santidade, e essa proximidade da santidade na sua definição vai agradar a Deus. O esforço que você faz para se tornar santo, o esforço que você faz para fugir do pecado, que é uma orientação da própria Bíblia. Então faça isso, se esforce, tente ser santo porque Cristo é santo. Tá? E lá no versículo 22 e 23 ele vai falar algo parecido. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. De novo, nós vamos quebrando esses paradigmas, esses modelos de pregação que diz que o homem não pode ser... Eu já vi várias pregações dizendo que o homem não pode ser puro, mas como é que a Bíblia está mandando? Como é que a Bíblia está dizendo para o jovem, para que eu, já mais adulto, para que você, meu caro professor, nos purifiquemos?
Ora, a própria sugestão da leitura em casa, fala para nós expurgarmos o pecado, ou seja, para que nós nos purifiquemos do pecado. A Bíblia nos manda isso. Se Deus nos manda fazer isso, se Cristo confirma isso, se o Espírito Santo nos orienta a isso, significa que nós podemos nos purificar. E como? Pelo amor de Cristo, pela aceitação de Cristo, pela dependência de Cristo, por aceitar que Cristo é o superior, que Cristo é supremo. Ou seja, nos submetamos à supremacia de Cristo e estaremos caminhando a passos largos para entendermos o que é ser obediente. E essa obediência é que nos purifica. Muito interessante você também comentar com isso com o teu aluno, para que ele não fique naquela de que achar que o pregador tem sempre a boa intenção, o pregador está sempre buscando a inspiração de Deus, mas às vezes ele tem que olhar que o jovem pode compreender errado. Quando o pregador diz que nós não podemos ser puros, eu pelo menos já ouvi isso, eu não sei se você já ouviu. Nós podemos ser puros sim, a Bíblia está dizendo aqui muito claramente. Não é uma pureza 100%, porque nós temos que estar sempre buscando essa relação, esse jeito de ser limpo, esse jeito de ficar sem mácula. É constante, aí é diferente. A santificação é um processo, ou seja, ela começa, tem início e vai, e seu final é só quando você for assunto aos céus ou quando você partir dessa para outra vida. Então, coloca no teu jovem que ele pode, deve e tem que buscar esse processo de santificação de forma contínua, constantemente buscando o distanciamento do pecado. Conectando com Deus, que é a nossa introdução, eu sempre gosto de falar que a minha introdução, a sua introdução, meu caro professor, ela já pode começar a partir do título geral da lição. Tudo o que nós já falamos aqui é uma grande introdutória do que nós discutiremos na lição de hoje. O nosso autor busca assim, ele fala no início, a busca pela santificação é a marca que nos diferencia. E isso, olha o que ele fala, a busca pela santificação, ou seja, a busca para se afastar do pecado, a busca para se consagrar e se ofertar e se oferecer para servir a Deus. É a marca que nos diferencia, é aquilo que faz você ser diferente do mundo, é buscar constantemente estar aos pés do Senhor, é buscar constantemente se afastar do pecado e, por consequência, se aproximar de Deus. Essa é uma diferença que eu e você devemos ter, que as pessoas têm que olhar para nós, para o teu jovem, e ver que nós buscamos se distanciar desse pecado. Alguém vai dizer, mas não conseguiremos 100%, mas se conseguirmos 1%, o próximo passo nos transformará em 2%. Pode não chegar a 100%, até tenho certeza que não. Mas enquanto a vida que tivermos, a luta, a busca é incessante para que nós consigamos esse objetivo. Se não vamos conseguir, é outra história. Mas por que você não dá ênfase na situação de que nós podemos continuar tentando e não na situação de que nós não vamos conseguir? E no texto final, no final do nosso comentário do nosso autor, ele fala assim, porém o santo autêntico se sacrifica todos os dias em prol de uma vida piedosa e cheia da graça de Deus. De novo, ele falando que o sacrifício, a luta é constante, ela é todo dia. E aquele que é santo, autêntico, ou seja, aquele que se separa, que se consagra de uma forma de coração puro, ele está sempre lutando contra os assédios, contra as tentações, contra a imoralidade e buscando sempre uma vida piedosa, uma vida onde você tenha gratidão a Deus e procure ajudar ao próximo, que essa vida é cheia da graça de Deus, ou seja, é cheio do favor de Deus, é cheio da bênção de Deus, é cheio do amor de Deus. Isso encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, essa ideia que sustenta esse comentário do nosso autor. Muito bom o comentário dele na lição de hoje. Seguindo em frente, agora sim, vamos a introdução da epístola, como diz o nosso autor aqui, onde nós já entendemos, já fizemos uma grande introdutória da lição de hoje. Na epístola específica, eu vou destacar que esse texto foi escrito por volta de 63 a 67 depois de Cristo, mas também há aquela corrente de estudiosos que diz que foi por volta dos anos 60, mas está tudo muito próximo, entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, e que ela busca essa mensagem consoladora. Esse é o grande objetivo da mensagem dessa epístola, que diz assim, olha, como diz o nosso autor, essa epístola foi escrita para animar os cristãos que estavam dispersos,
Ou seja, os cristãos que tinham se afastado de Judá, que tinham se afastado de Israel através das guerras, através do ataque de Roma, porque nesse período César acusava os cristãos de terem tocado fogo em Roma, né? Então, havia judeu espalhado por tudo que é lugar. E aqui você pode abrir um parênteses. Olha que legal. Se não houvesse essa dispersação, dispersação é outra coisa. Se não houvesse essa dispersão do povo judeu, certamente eu e você não teríamos o privilégio de estar aqui falando dele, o Cristo Jesus. Por quê? Porque ele teria ainda lá naquele nicho, né? Teria ficado o cristianismo apenas em Israel. E Deus é tão coerente nas suas decisões que, através dessa dispersão, dessa perseguição, o cristianismo chegou até aqui na cidade de Criciúma, para que eu e você pudéssemos juntos estar falando sobre tão grandioso privilégio de servirmos a Cristo Jesus. Conselhos aos peregrinos, é o segundo subtópico. Explique para o teu jovem o que é peregrino. Né? A gente quer entender que peregrino é sempre um andarilho, não é bem isso. O peregrino, na sua a definição real, significa aquele que anda longas distâncias em busca de algum relacionamento religioso, ou seja, anda buscando fortalecer a sua fé. Então, por isso que antigamente, até hoje, por exemplo, o Islã, né, o Islã faz essa peregrinação, ele tem que ir a Meca no mínimo uma vez em sua vida. Isso chama-se peregrinar, não necessariamente andar a pé nos dias de hoje, né? Hoje temos aviões, mas a peregrinação no seu sentido, o peregrino é aquele que anda buscando um relacionamento com o sobrenatural. No caso, esses peregrinos aqui eram aquele povo que tinham sido expulsos de sua terra, ou seja, aqueles judeus que estavam sendo perseguidos, aquele cristão que era recém-iniciando o cristianismo, formado basicamente por judeus e alguns gentios, eles estavam fora do seu lar e eles andavam buscando algum lugar onde eles pudessem pôr em prática a sua fé. Esse é o conceito de peregrino, né? O primeiro tópico vai dizer assim, ó. O primeiro tópico do segundo tópico vai dizer, o primeiro subtópico vai dizer assim, portanto é o nome do subtópico, vai dizer assim, diante de tantas coisas maravilhosas que Deus fez e faz por nós, devemos ser corajosos para defender o reino. E é fundamental, amado, eu destaquei esse comentário do nosso autor, porque você não conseguirá servir a Deus, servir a Cristo, se você não tiver coragem. Né? O cristão é, antes de tudo, um corajoso. Né? Apesar de nós sermos amorosos, de nós sermos cuidadosos e zelosos, nós somos principalmente corajosos. E isso é desde o início. O próprio Cristo foi extremamente corajoso quando teve que mostrar para o judeu que não acreditava que ele era o Messias, que ele era esse Messias tão esperado. Ele enfrentou batalhas, ele enfrentou judeus, ele enfrentou sacerdotes, ele enfrentou todo mundo para quê? Para defender e mostrar que ele era o Filho de Deus. E você tem também que ser um imitador de Cristo nesse aspecto. Você tem que ter coragem de chegar na tua sala de aula, você tem que ter coragem de chegar na tua casa, na tua rua, onde você estiver, você tem que ter a coragem que os peregrinos lá tiveram, que eles andaram, seguiram e não se afastaram do caminho de Deus, não se afastaram da fé em Cristo. Então, que você seja corajoso e que você continue falando de Cristo aonde você for. Porque com uma pequena palavra, às vezes, você pode salvar alguém. Lembra da lição passada? A palavra é uma arma poderosa tanto para matar, e nós acrescentamos, quanto para salvar. Então, com uma pequena palavra, com um pequeno gesto, você ajuda que alguém encontre o caminho verdadeiro de Cristo. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Aqui é o segundo subtópico, e ele vai falar o que é cingir os lombos do vosso entendimento. É preparar, é deixar em condições. Naquele tempo antigo, você amarrava o cinto, era cingir era você apertar o cinto para que tua vestimenta ficasse no lugar correto. Então, cingir nesse sentido aqui é preparar-se para que você possa
seguir à frente na tua relação com Deus e influenciando sempre que possível. O terceiro subtópico vai dizer: sede sóbrios e esperai, sede consciente, sede prudente no teu relacionamento com Deus, espera com confiança no teu relacionamento com Deus que tudo há de vir para você, né? E isso não é barganha, isso não é troca, é simplesmente consciência, é o culto racional, é você saber que se você temer a Deus, se você amar a Deus, se você esperar e confiar, ter esperança em Deus, as coisas hão de ficar bem. Se você se colocar na dependência de Deus, as coisas hão de ficar bem. Por isso que é um bom conselho você se tornar dependente, você ter sóbrio, ter discernimento, ter paciência e esperar em Cristo Jesus que Deus há de se fazer presente na minha e na tua vida. Não se conformando com as concupiscências, é o terceiro título, né? Então, você há de entender, ele vai falar aqui, ó, no primeiro subtópico, santificação, um objetivo. Como filhos obedientes, eles não devem ceder aos desejos intensos da natureza humana. Se nós somos obedientes, lembra que nós fizemos também a lição introdutória, se nós somos obedientes, nós nos santificamos, nós nos separamos, nós nos afastamos do pecado. E quando nós nos afastamos do pecado, nós estaremos nos aproximando de Deus. Então, fuja do pecado como? Se santificando, se consagrando, se colocando à disposição do Senhor, afastando-se do pecado, fugindo do pecado. E o pecado é fácil de identificar, é tudo que desagrada a Deus, é tudo que te leva e que te induz à desobediência a Deus. O segundo subtópico, santidade em toda a vossa maneira de viver. De novo, tem uma intimidade com o que nós já discutimos na introdutória da nossa lição. Você estará sempre tendo que lutar para se santificar em todas as atitudes da tua vida. Tem gente que é santo só na igreja, tem jovem que é santo só na hora da reunião dos jovens. Não, é em todo instante, em todo momento da tua vida você deve estar buscando esse processo de santificação, insistindo, de separação, de distanciamento do pecado. Isso é uma constante na tua vida, na minha vida, na vida do jovem, do adolescente, de todos que tentam servir e se relacionar com Deus. Temos que estar sempre lutando, buscando o distanciamento do pecado, nos afastando dessa peçonha que é a influência do mundo sobre a minha e tua vida. E olha o que o nosso autor diz assim: a santificação é um processo contínuo, em que buscamos um elevado padrão moral e espiritual. Lembra que nós falamos sobre isso também na nossa introdutória? Então, a santificação não é um estalar de dedo. Você tem que estar constantemente, que é o que discutimos nesse terceiro tópico, você tem que estar constantemente buscando esse processo de purificação. Você tem que estar buscando constantemente expurgar a mácula do pecado da tua vida. Eu tenho que estar fazendo isso todo dia. Todo cristão, enquanto na terra aqui estiver, tem que estar sempre lutando contra os assédios mundanos, os assédios que o próprio mundo, através a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, do líder mundial da terra hoje, que é o maligno, nós temos que estar sempre lutando para nos afastar da sua influência nefasta. Foi o que Adão e Eva não fizeram, né? Eles procuraram, e a gente quer dizer que o pecado é culpa do diabo. Não, o pecado é culpa de Adão e Eva, porque eles escolheram aceitar a influência do diabo, uma sugestão do diabo, do que obedecer a Deus. Olha lá, Deus disse, não coma. E o diabo disse, se você comer, será igual. Ele apenas sugeriu. E Deus deu uma ordem, eles escolheram a desobediência. Por quê? Porque eles não estavam vigiando, eles não estavam lutando. E nós temos que estar nesse processo de luta, de santificação, toda hora e todo instante. Modelo de santificação é o terceiro subtópico, que diz assim, ó, Jesus mesmo disse que fôssemos perfeitos como Deus. Olha só, como às vezes, de novo, nós falamos lá atrás, está aqui a Bíblia dizendo, o próprio diz, sede perfeitos. Se você não conseguir, tente, lute, busque, não se conforme. Tente
o máximo que você puder a perfeição. E a perfeição é Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, disse Paulo. Então seja você também imitador de Cristo. Não se conforme com o pecado, se separe e se consagre a Deus. E aí você estará caminhando a passos largos para um bom relacionamento com Deus. O quarto subtópico vai dizer o seguinte: o que significa ser santo? Quer dizer, ser separado. Ele diz aqui, o nosso autor, ser santo é separar-se do pecado. Não deixa de ser separado, né? Então, ser separado do pecado. No início da lição, nós definimos isso. Então, se separa do pecado, se afasta do pecado, se distancia do pecado e você estará caminhando muito fortemente para agradar a Deus. A salvação foi caríssima, de novo, é o quinto subtópico. Nós sabemos que essa salvação foi feita, foi nos dada pela graça e pela misericórdia de Deus, quando nos enviou seu Cristo Jesus para remir, ou seja, para comprar, para pagar pelo meu e pelo teu pecado. Lembrando, amado, que esses subtópicos você pode falar tudo num imenso comentário. Não precisa você sair dividindo. O nosso autor coloca aqui para que você saiba que tem que comentar sobre esses temas na lição. Então, você pode fazer um comentário geral, como nós já temos feito no transcorrer da nossa lição. O que significa separar-se do mundo? É o quarto tópico. Ele implica em sermos santos e consagrados a Deus. Isso quem está falando não é o Reinaldo, é o nosso autor, Então, nós temos que nos afastar dos modismos, temos de nos afastar das tentações, das influências do mundo, para que nós possamos ser consagrados, sermos ofertados, entregue a Deus. E detalhe, amado, nem tudo que é consagrado pelo homem para Deus ou a Deus é aceito por Deus. A própria Bíblia diz, tudo lhe é permitido, mas nem tudo é lícito. Isso quer dizer o seguinte, você pode fazer tudo, mas nem tudo agrada a Deus. Eu posso oferecer tudo a Deus, mas nem tudo vai agradar e ser aceito por Deus. Lembra, uns 4 anos atrás, quando alguns bandidos de colarinho branco fizeram um grande golpe, deram um grande golpe no INSS, e apareceu na televisão 4 mau elementos de paletó, pessoas estudadas, agradecendo a Deus pelo sucesso do golpe que ele tinha dado na nação, do roubo que eles tinham praticado. Aquela oração, ela foi consagrada, foi ofertada a Deus, mas tenha certeza que Deus não aceitou. Para que a Deus aceite aquilo que você consagra para Ele, você tem que se separar do pecado. De novo, os conceitos se misturando. Então, quando você se oferece, se consagra a Deus, você tem que se separar do pecado, tem que se separar do mundo, para aí sim você ser aceito, a tua oferta, que é o teu coração, ser aceito por Deus. Nem todos que se dizem filho de Deus, que se dizem servo de Deus, que se dizem homem de Deus, são considerados por Deus seus servos. A Bíblia também nos mostra que muitos irão se decepcionar quando chegarem nos céus, achando que estão salvos e não estão. Porque há de se ter pureza, há de se ter amor, há de se ter dependência de Cristo para que você possa se consagrar e se separar do mundo. Se consagrar a Deus, consequentemente, se separando do mundo. Agora vamos para o grande final da nossa lição, onde eu apenas destaquei o final da lição. Que, na realidade, o pecador, necessito dar tudo para Ele. Eu que sou pecador, eu que tenho mácula, eu que preciso expurgar o meu pecado, eu que preciso purificar a minha alma, necessito dar de todo o meu coração tudo para Deus, tudo para Cristo. O meu amor, a minha fé, a minha dependência em Cristo Jesus. É isso que eu preciso fazer para poder consagrar-me a Deus. E no final ele diz assim, e esse comportamento a fim de que receba pela graça a misericórdia e a coroa da justiça. Então, eu preciso me consagrar, eu preciso me tornar puro para que com essa consagração, com esse desprezo que eu devo ter pelo pecado, com esse expurgo que há de ter no pecado, do pecado na minha vida, eu possa então alcançar a misericórdia de Deus. Lembrando que essa misericórdia, ela vem pela justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é imutável e ela é impositiva. Então, quando nós dissemos que Deus é amor, Ele é amor. E em Ele sendo amor, Ele é justo. E se você não estiver
fazendo, obedecendo aquilo que o nosso Deus, que o nosso Rei, que o nosso Mestre, que Cristo nos orienta, certamente a justiça de Deus irá se abater sobre a tua vida. E essa justiça, ela é poderosa e a consequência é a condenação eterna. Lembrando que condenação eterna é viver eternamente, a morte eterna é viver eternamente longe de Deus. Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula, agradecendo pela companhia e dizendo que nós estaremos sempre dispostos a servir a Cristo Jesus. Um forte abraço e até a próxima.